no verso 5. Nós vamos ler dois textos aqui. Romanos capítulo 12, verso 5. Lembrando que Jesus tem uma igreja que é vencedora contra as portas do inferno, chamada para sair desse mundo. As garras do inferno, as ferrolhos, os portões, as barreiras que o inferno levanta não podem deter essa igreja. Mas quem é essa igreja? Jesus diz, é uma igreja que eu edifico. E como Jesus nos edifica? Aí nós precisamos saber, na verdade, antes de saber como Jesus nos edifica, nós precisamos entender que tipo de edificação é a igreja. Que tipo de construção nós somos. Romanos capítulo 12, no verso 5 diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Diga comigo, corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Diga, membros uns dos outros. Na primeira carta aos Coríntios também, no capítulo 12, no verso 27, o mesmo Paulo que escreveu aos Romanos diz assim também. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém, querido? A analogia que Jesus usa é de forma generalizada. Por quê? Jesus fala de uma edificação. Ele diz a Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mas você tem que entender comigo, querido, que existem várias formas, existem vários tipos de edificação. Você pode construir uma casa, você pode construir um carro, sei lá, você pode construir um aparelho, você pode construir uma infinidade de coisas, você pode edificar uma infinidade de coisas, amém, querido? Mas para cada coisa que você vai construir, que você vai edificar, a demanda daquilo que vai ser necessário para a edificação daquilo muda, concorda comigo? Eu não posso pegar simplesmente... pelo menos eu nunca vi isso acontecer, se alguém já viu, eu não posso simplesmente pegar cimento e tijolo e tentar construir um avião. Eu não vi ainda nenhum de tijolo e cimento voando. Existe uma matéria-prima necessária para a construção de cada tipo de coisa, certo? Também não posso pegar, sei lá, se bem que casa as pessoas constroem de tudo quanto é tipo de material, né? Mas pensa aí, sei lá, de pneu, borracha, talvez alguém já até construiu, tá? Mas geralmente não é o material que se usa na edificação de uma casa, de um prédio, por exemplo, de um edifício, tá? Você pode até ter ali alguns elementos de borracha, mas você não tem uma casa feita inteira de borracha, certo, querido? Então, obviamente que para cada tipo de edificação, demanda um tipo diferente de matéria-prima que vai ser necessária para a edificação daquilo, né? Então, quando nós nos questionamos sobre como sermos edificados por Jesus, nós precisamos entender, acima de tudo, que quando Jesus estava falando com Pedro, eu edificarei a minha igreja, ele não estava falando de paredes, amém? Jesus não estava falando de um edifício. A igreja não é uma casa. O apóstolo Paulo, tanto escrevendo aos Romanos, quanto escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz a mesma coisa. A igreja é um corpo. Amém, querido? A igreja é um corpo. Quando Jesus falava ali com Pedro, dizendo, eu edificarei a minha igreja, ele não estava falando de paredes, de muros. Ele não estava falando de matérias, de coisas, mas ele estava falando de pessoas. Amém, querido? Ele estava falando de pessoas e o que convém a pessoas, querido. É muito importante que a gente entenda isso, porque a ideia errada do que Jesus veio construir tem feito muita gente
priorizar, amar e se dedicar a coisas erradas. Amado, enquanto nós temos, entenda, em nome do Senhor Jesus, eu não sou contra nós termos um lugar digno do Senhor para cultuar. Tá? Eu tenho sonhos, nós tivemos a graça de receber a doação de um terreno, tá? E eu tenho um sonho muito grande de construir um lugar ali para celebrarmos o Senhor, tá? Aonde nós vamos tentar, obviamente, vamos sempre buscar construir um lugar, sabe, excelente. Sobretudo, a minha ideia nessa construção é fazer uma igreja que funciona de domingo a domingo. Então, assim, dentro de uma opinião muito simples, de alguém que não é pedreiro, não é mestre de obra, mas que observa. Eu vejo por aí algumas denominações gastando muito dinheiro em coisas que, ao meu ver, sem julgar, querido, são desnecessárias. Sabe, às vezes eu acho que, ao invés, muitas vezes, de você gastar tanto dinheiro numa fachada, sabe, botando cerâmica na igreja inteira, do lado de fora, sabe, você poderia muito bem reinvestir esse mesmo fundo, de repente, até mesmo nas pessoas, sabe? Porque às vezes você vê aí as igrejas com aqueles templos suntuosos, literalmente suntuosos. Olha, meu amado, não é que Deus não seja digno, mas sabe, eu vejo igrejas por aí, e se você tem condição, entenda, a questão é justamente essa. Se você está investindo em pessoas, as pessoas estão recebendo o seu melhor, como igreja, né? As pessoas estão tendo o melhor que a igreja possa desenvolver no trabalho social, no acompanhamento, no discipulado, no aconselhamento, sabe? Existe uma estrutura de um templo que realmente abençoa pessoas. E você consegue ter conforto nesse lugar? Joia. Mas o que eu me pego questionando é que muitas vezes a estética do templo, do lugar de culto, digamos assim, é um luxo. Cadeira almofadada, sabe, aquele luxo. Ah, casa de show. Tem igreja por aí que é muito melhor que casa de show. Igreja, quando eu digo templo, lugar, né, de culto, lugar de reunião, tá? Que é, assim, ganha de lavada de algumas casas de show, com um som excelente, sem problema, desde que a visão da igreja esteja voltada para pessoas. Por quê, querido? O entendimento de que Jesus veio edificar paredes, portas, né? Templos feitos de cimento, de alvenaria, de areia, faz com que muita gente invista um dinheiro pesado na edificação dessas paredes e deixe de investir esse mesmo dinheiro no resgate de vidas, em missões, em evangelismo, em auxílio de missionários, em fabricação de Bíblia para ser espalhada lá no Oriente Médio, no sustento, querido. Eu não me lembro exatamente, mas há um tempo atrás eu vi que a igreja, né, evangélica no Brasil, ela desenvolve, eu não lembro do número, mas assim, eram bilhões de reais todo ano. Bilhões. A igreja evangélica no Brasil movimenta bilhões. Sabe, querido? Só que muitas vezes esses mesmos bilhões estão sendo investidos para luxo, sabe?
para muitas vezes o conforto de uma pessoa que vai sentar ali 1, 2 horas, 2 vezes, 3 vezes no máximo por semana. Sabe, ela não vai necessariamente ficar ali muito tempo suficiente para aquele investimento todo. Sabe? Quem está me entendendo aqui? E de onde vem justamente esse erro, entre aspas? Erro, entre aspas, por quê? Porque se a igreja já tem conseguido investir um bom dinheiro, e aí nós precisamos balancear. Se eu gasto mais, entenda isso. Se eu gasto mais em estrutura de templo, de lugar de culto, do que em missões, em evangelismo, em ganho de almas, essa balança está errada. A igreja não pode gastar mais. Né? Eu queria um templo, um lugar de culto muito mais confortável, com certeza. Mas eu nunca vou deixar de ofertar em missões, de conseguir fazer, levantar para ajudar pessoas de várias formas, querido. Sabe? Para dar uma cadeira almofadada para você ficar aqui 1 hora, 2 por semana. Essa balança não pode estar certa. Mas de onde vem justamente esse erro? Vem do entendimento de que Jesus está edificando paredes e Jesus não veio edificar paredes. Quando Jesus vira e diz para Pedro, Pedro, eu edificarei a minha igreja, Jesus em momento algum veio edificar templo feito de alvenaria, de cimento, de madeira ou qualquer que seja. Não estou dizendo que nós não temos que ter hoje, dentro de um contexto cultural, na época de Jesus ali, na época dos discípulos, eles se reuniam nas casas. Hoje seria impossível fazer isso, que nós temos aqui, pelo menos aqui, umas 70, 80 pessoas, não tem casa, pelo menos na minha não cabe. Na sua cabe, a gente entrega o ponto e começa a se reunir lá, sem problema. Investe o dinheiro do aluguel todo em missões. Mas convenhamos, não é possível, né? E nós queremos continuar crescendo, amém? Então, obviamente que hoje você tem que ter um espaço, certo? Dentro, digno, né? Com um mínimo necessário para você conseguir cultuar o Senhor juntos e recebermos juntos do Senhor. Nada contra isso, se você pode fazer melhor, ainda assim investindo em missões, investindo em vidas, no social, buscando sempre abençoar, glória a Deus por isso, amém, querido? Mas o que nós temos visto é justamente esse engano, onde nós temos visto uma igreja que é muitas vezes disposta, se um pastor chega e fala assim, gente, nós temos aqui um problema, nós temos aí uma família lá na África, está precisando de uma oferta, vamos levantar uma oferta, né? Aí a igreja às vezes se mobiliza, levanta uma oferta de um determinado valor. Eu não estou dizendo que isso acontece aqui, querido. Graças a Deus nós temos uma cultura, uma personalidade de igreja que eu já disse aqui. Muitas vezes a gente fala assim, ó, vamos levantar uma oferta para comprar alguma coisa aqui. As pessoas assim, não é que elas não ajudam, elas ajudam. Mas quando a gente fala, vamos ajudar família, vamos ajudar pessoas, graças a Deus nós já temos uma igreja com uma personalidade diferente. As pessoas se empenham, as pessoas ajudam muito, glória a Deus. Mas não é em todo lugar que é assim. E eu falo isso com propriedade, querido. Eu já estive à frente de trabalho missionário por 10 anos aqui em Pombos, sabe? E a gente ia muitas vezes pedir ajuda de outras igrejas, sabe? E a gente não tinha, a gente está falando de vida, a gente está falando de pessoas que precisavam ser auxiliadas com ofertas, com ajuda. Mas essa mesma igreja que virava, eu não tenho, comprava um som de 50 mil. Né? Reformava a igreja, fazia isso, fazia aquilo. Você está entendendo, querido? Era uma coisa assim, discrepante mesmo. O dinheiro que a igreja oferta para missões, para os trabalhos sociais, nem se compara, de forma generalizada, nem se compara com aquilo que a igreja investe no luxo, no conforto dos seus templos, em luz, em isso e aquilo, certo? Esse erro vem justamente da falta de entendimento que Jesus não veio construir paredes, Jesus veio edificar um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, é isso que Paulo está dizendo, amém, querido?
Quando Jesus chama Pedro aqui de pedra, porque muita gente se confunde, mas pastor, Jesus vem e diz: Simão, tu és agora Pedro, que significa pedra, né? E ele continua dizendo: olha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando de pedra, não, querido. A palavra pedra aqui, ou Pedro, também é a mesma palavra usada na Bíblia, muitas vezes no original, para falar sobre fundamento. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Dizendo assim: Pedro, você será fundamental na edificação dessa igreja. E foi o que Pedro foi. Pedro foi fundamental. Nas duas primeiras mensagens de Pedro, 8.000 pessoas se converteram, querido. Né? Fora os milagres que Deus operou através da vida de Pedro. Pedro era fundamental, o ministério dele era fundamental para o crescimento da igreja. Sua vida, sua obra, a obra de Jesus na vida de Pedro, era isso que Jesus estava profetizando sobre Pedro. E olha que Pedro ainda não era esse homem, mas Jesus já estava profetizando que ele seria uma pedra, um fundamento, seria alguém do qual o Senhor usaria de forma primária ali para alcançar muitas vidas. Amém, querido? Mas Jesus não estava falando sobre a construção de templos feitos por mãos de homens, mas ele estava falando sobre a edificação do seu corpo. É isso que Paulo vai nos falar aqui, tanto aos romanos quanto aos coríntios. Vós sois o corpo de Cristo. Jesus é o edificador de corpos, amém, querido? Na verdade, do seu corpo, de membro a membro. O que Pedro era? Pedro era um membro fundamental, ele era um membro do fundamento. 2.000 anos depois, o corpo de Cristo já cresceu, querido. Nós já não estamos mais no fundamento, ainda que tenhamos que muitas vezes voltar ao fundamento, para sempre entendermos e nos aprumar com ele, porque eu acredito que quem costuma trabalhar com obra é assim, você tem que sempre bater o prumo para ver se está, não tem? Para ver se o fundamento está retinho ali, né? É assim que é a igreja, há 2.000 anos a igreja vai crescendo como corpo, mas sempre se alinhando com o fundamento, né? Sempre equilibrada no fundamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz: e a igreja crescia na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos, que era o fundamento. Amém, querido? E nós temos crescido desde então, desde aquilo que Paulo, Pedro, todos os discípulos de Jesus ali nos ensinaram, e nós vamos crescendo desde então. Mas isso nunca foi a ideia de Jesus, de que a sua edificação, de que o seu interesse seria em templos. Querido, presta atenção nisso. Isso é extremamente importante. Nós entendermos, querido, que o alvo de Jesus é a edificação do seu corpo. E o corpo, ele é dividido em membros. Amém? Então a edificação de Jesus é membro a membro, é de pessoa em pessoa. E juntos, todos os membros, nós que estamos aqui, e os outros milhões e milhões espalhados ao redor deste mundo, que fazem parte da igreja, né, que assumiram um compromisso com Jesus, entregando suas vidas a Ele, se arrependeram dos seus pecados, nós somos o corpo de Cristo. Amém? E é a partir desse entendimento do que Jesus veio edificar, não foram paredes, não foram casas, nem edifícios, mas um corpo edificado membro a membro, pessoa a pessoa. Nós só assim podemos entender e nos alinhar, querido, com o que é necessário. Porque lembra que eu disse, de acordo com o que vai ser construído, é que você vai determinar o que é necessário para se construir aquilo. Sim ou não? Uma casa precisa de tijolo, cimento, areia. Mas o que um corpo precisa? O que os membros de um corpo precisam? Jesus não veio construir casa.
Jesus não veio construir um templo feito de paredes de cimento. Então, Jesus precisa de cimento? Jesus precisa de areia? O que é que vai edificar a igreja do Senhor? Se é de um corpo que nós estamos falando, se é um corpo que Jesus veio edificar, o que um corpo precisa para ser edificado? É dessa forma que nós vamos entender, querido. O que um corpo precisa para crescer? Nós precisamos de uma infinidade de coisas. Tomando como referência o nosso próprio corpo físico, porque foi a mesma referência que Paulo usou ali. Vós sois o corpo de Cristo, e cada um membro desse corpo. E o que um corpo basicamente precisa, querido, para edificar, para crescer, querido? Eu acredito que um dos fundamentos, uma das coisas mais básicas necessárias, né? Fora o ar, obviamente, que a gente precisa, que o nosso corpo precisa, eu diria que uma das prioridades é uma boa alimentação. Todo corpo, pequenininho, juvenil, adolescente, adulto, idoso, todo corpo para crescer, para estar bem, ele precisa de uma boa alimentação. E boa alimentação, querido, ainda que seja básico, uma boa alimentação não é só ingerir coisas boas, mas é também deixar de ingerir coisas ruins. Porque nada adianta você comer uma salada, fruta, à vontade, mas você também, né, é daquele tipo que bebe 1 litro de Coca-Cola todo dia, né, que come lá um monte de porcaria, doce, biscoito. Ah, mas eu estou comendo salada, mas também está comendo porcaria. Está se alimentando do que é bom, mas também está se alimentando do que não presta. Boa alimentação é você comer o que é bom, mas também deixar de comer o que não. E disso eu entendo. De comer o que não presta. Não é? Olha o que o Senhor vai dizer para nós lá em Isaías capítulo 55, verso 1. Eu tô nessa daí, querido. Né? Eu não tenho problema com comer verdura, fruta, tá tranquilo. O problema é tirar o que não é tão saudável assim, né? Isaías capítulo 55, verso 1, o Senhor disse assim: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom. Vou repetir isso aqui para você. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Amém, querido? A palavra de Deus nos diz, querido, o nosso dinheiro, ele pode comprar o pão físico. O nosso dinheiro, o nosso trabalho, ele pode comprar, né, o pão material, aquele que alimenta essa carne. Mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, querido, é que existe uma necessidade que vai além dessa física, querido. Eu já disse aqui alguns dias atrás, nós não somos só um corpo físico, nós temos um espírito. E esse espírito é eterno. Essa carne aqui, ela é passageira. Ela veio do pó e a palavra de Deus diz que ela volta ao pó. Amém, querido? E se há uma coisa que seja você um homem de fé ou um ateu, você tem que ter essa certeza. Você nasce e morre, ninguém duvida disso. Né? Ninguém descrê que um dia vai morrer. Todo mundo acredita que um dia vai morrer, essa carne vai voltar ao pó. Você não precisa de fé para isso. Né? Todo mundo sabe disso. Mas o nosso espírito ele também se alimenta. Esse espírito é eterno, querido. O nosso dinheiro, ele pode comprar pão físico. Mas só Jesus, só o Espírito Santo e a palavra podem nos satisfazer espiritualmente.
Amém, querido? E é desse alimento que Jesus estava falando com o povo de Israel naqueles dias, que o Senhor estava falando ali, que Deus estava falando através do profeta Isaías. Ele disse assim: olha, vocês têm sede, venham às águas, bebam, mesmo que vocês não tenham dinheiro, comprem de mim, sem dinheiro, pode levar. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, o que eu tenho para vocês é precioso, é mais satisfatório do que aquilo que vocês trabalham e usam o dinheiro de vocês para comprar. Vem sem dinheiro, eu não tenho preço, comprem de mim. O vinho, como um sinônimo de alegria, comprem de mim. O leite, como sinônimo de vitamina, de renovo, de algo que é necessário, sabe, que ele dê a criança que está ali, ainda na fase de desenvolvimento, ainda pequenininha, que precisa daquele leite materno. O Senhor está dizendo: olha, eu tenho a vitamina, eu tenho o alimento, eu tenho o necessário para que você cresça, para que você se desenvolva. E aí ele vem no verso 2 e diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo para nós assim é o seguinte, querido: por que vocês tentam pegar e satisfazer o espírito de vocês com dinheiro, quando o espírito de vocês não pode beber do pão físico, não pode comer do pão físico, não pode beber da água física, não podem se alimentar? Não adianta, querido, não adianta. É irônico. O que é um jejum? Basicamente, o que é um jejum? É você mortificar a sua carne para alimentar o espírito. Não é irônico que quando você para de comer fisicamente, se alimenta espiritualmente? Isso é um jejum. Por quê, querido? Porque nós muitas vezes achamos que podemos, com o trabalho, com o nosso esforço material, com as satisfações materiais, satisfazer o nosso espírito. Ele nunca vai se alimentar das coisas terrenas, ele precisa se alimentar das coisas do espírito. Só que a gente acha que simplesmente, se a gente se encher das coisas físicas, naturais dessa terra, tentando satisfazer o nosso espírito com o trabalho físico, natural, com o dinheiro que a gente ganha, de tanto trabalhar, de tanto se esforçar, a gente vai conseguir satisfazer o nosso espírito, vai conseguir paz, vai conseguir alegria, vai conseguir plenitude no Senhor. Não consegue, querido. Não é à toa que as pessoas mais poderosas, mais ricas desse mundo, sofrem por depressão. Não importa o quanto dinheiro elas têm, elas não têm paz. Se matam. Muitas vezes terminam seus últimos dias lá, com tanto dinheiro, com tanta fama, com tanto sucesso, sem paz nenhuma. Com um histórico, muitas vezes, de traições, de adultério, sabe, como dizia o próprio Cazuza, que os heróis dele morriam era de overdose. E era uma verdade. Os músicos, gente famosa, com muita fama, status, conhecido em tudo quanto é lugar, não se satisfaz com o dinheiro, não se satisfaz com os aplausos, não se satisfaz com o carinho que recebe das pessoas, precisa tentar se encher com a droga, precisa tentar se encher com uma infinidade de outras coisas, com a promiscuidade, com a imoralidade, tenta se encher de tudo quanto é jeito. Está aí o exemplo, querido, todos os dias para a gente ver. Por quê, querido? Porque o homem nunca vai satisfazer a sua alma com o trabalho. E aí o Senhor vem e diz: ouve-me atentamente e comei o que é bom. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: quando vocês me ouvem com atenção, não assim, sabe, o Senhor disse isso, ok, mas isso não muda a minha vida. Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo. Eu ouço, mas do jeito como a gente costuma dizer, entra aqui e sai aqui. Isso não é ouvir o Senhor. Você escuta, mas o que é ouvir? Ouvir é ouvir com atenção, é você realmente refletir sobre aquilo que Deus está te mandando fazer. Quando você reflete nos mandamentos do Senhor, na palavra do Senhor, você está comendo o que é bom.
E o seu corpo espiritual, você é um membro do corpo de Cristo, amém, querido? E como membro do corpo de Cristo, você precisa ter uma vida saudável espiritual. Não se esqueça que a igreja que triunfa contra as portas do inferno é uma igreja edificada por Jesus, é uma igreja alimentada pelo Senhor. A igreja que vence as portas do inferno é uma igreja bem alimentada pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor edifica o seu corpo. E quem é o corpo do Senhor? A igreja. E quem é a igreja? Nós aqui, nós, cada um de nós aqui, somos membros desse corpo. Você já parou para pensar? Aonde está a sua boca? Vou falar uma coisa aqui meio esquisita. Mas aonde está o seu estômago? Aonde está o seu estômago? Nessa região aqui, me ajuda aí, mais ou menos assim, né? O meu está em todo lugar. O meu está em todo lugar, mas mais ou menos nessa região. Não seria óbvio que de repente a boca também ficasse aqui? Entra, já cai no buraco. Já cai no buraco. Mas aonde está a boca? E quem é o cabeça? E de onde vem o alimento? Da cabeça. O alimento vem da boca, né? Entra pela boca aqui. E onde está a boca? Na cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo Jesus. De onde você se alimenta? Através do cabeça. Sua boca não está na barriga, porque o alimento não vem de você. Nós somos o corpo, do pescoço para baixo é a igreja, mas o cabeça é Jesus. A sua boca está bem localizada na sua cabeça para você entender, querido, que é Jesus, é de Jesus que vem o alimento. É através dele que vem o sustento do corpo. Se não vier por aí, vai ter que vir de outra forma, às vezes pela veia, né? Mas não sustenta igual, né? Você vai ter que fazer um atalho, mas nunca será pleno igual. Quando ouvimos atentamente, nós comemos o que é bom. Amém, querido? Comer bem é ouvi-lo. Ouça o Senhor. Você quer ser uma igreja edificada pelo Senhor? O básico é ter uma boa alimentação. Então, ouça o Senhor. Se expõe à Bíblia. Se expõe à luz do conhecimento de Deus, querido. Mas entenda, há um preço. Até para se alimentar de Jesus, há um preço. Presta atenção, ele diz: ó vós todos que tendes sede, ele diz: vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sabe, querido, o que eu penso? Eu penso que tem muita gente que entende que o Espírito se alimenta automaticamente. Não, querido. Não é assim que funciona. Você chega em casa e a despensa, o armário da sua cozinha fica cheio automaticamente? Você tem que fazer o quê? Ralar o mês todo, trabalhar suado, para comprar uma feira. Hoje em dia o cara tem que ralar suado mesmo. Tem que assim, né? Aí você vai lá e faz a feira, e depois leva e enche a despensa da sua casa. Certo? Por que no mundo espiritual, o nosso corpo espiritual se edificaria, se alimentaria de forma diferente? A gente não precisa de dinheiro, mas não quer dizer que não há um preço. Há um preço. Qual é o preço? Ir a Ele. Vinde a mim, bebe água. Está com fome? Vem a mim e coma. Vem a mim. Só que a gente quer ficar lá sentado,
sem fazer nada, sem buscá-lo, e quer ser o super-homem, a Mulher Maravilha contra o pecado, contra as portas do inferno. A gente quer ser o bambambam, a gente quer ser a pessoa forte, a gente quer ser a pessoa poderosa, mal alimentada. Todo corpo precisa de uma boa alimentação, amém, querido? Todo corpo precisa de uma boa alimentação. Jesus vai dizer no capítulo 6 de João 6, 27, Jesus disse assim, ouça com atenção: trabalhai, presta atenção, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém? Jesus diz que o alimento espiritual, que alimenta o nosso espírito eterno, que vai durar, o alimento para a vida eterna, qual é esse alimento? É aquele que alimenta o nosso espírito. O nosso espírito volta ao Senhor, a carne volta ao pó. O espírito é eterno. Esse espírito se alimenta do quê? De ouvir o Senhor. Não foi isso que Isaías disse? Ouve-me atentamente e comei o que é bom. Ouve-me atentamente e comei o que é bom. Me ouça com atenção, comam de mim, e vocês ficarão bem alimentados, saudáveis. Obviamente, como eu disse no começo, não adianta ouvir um sermão aqui no domingo e se encher de besteira na segunda-feira. Se encher de pornografia, de mentira, disso, daquilo outro, na segunda-feira. Não adianta. Né? É o contrário de muita gente. Tem gente que passa a semana toda fazendo regime, chega no final de semana e enfia o pé na jaca. Num almoço que ele come, é por isso que eu não faço regime. Né? Num almoço que ele come, ele acabou com a semana inteira. Né? Não é? Mais ou menos isso. Adiantou? Não. Você está patinando ali, está enxugando gelo, como diz a história. Não vai para lugar nenhum. Tem gente que inverte. Num domingo recebe a boa palavra do Senhor, mas na segunda-feira já está se enchendo de porcaria. Como é que vai resistir à tentação? Não vai nunca. Por quê? Porque Jesus veio edificar uma igreja edificada é um corpo. Um corpo precisa de uma boa alimentação. Amém, querido? A segunda coisa essencial para o crescimento de um corpo, assim como um corpo físico, qualquer nutricionista vai falar isso: boa alimentação e exercício físico. Tá bom? Tá vendo que a gente já sabe de cor? O corpo físico, para ele ser saudável, para ele crescer de forma saudável, ele precisa de atividade física. O corpo espiritual também precisa de atividade espiritual, querido. Porque entenda, não é diferente se você fizer uma analogia, uma comparação aqui. Se você passa a semana toda comendo, não faz exercício físico nenhum, como você acaba? Igual o pastor. Fisicamente falando. Né? Ou pode ficar até pior. Pode ficar enfermo. Pode ficar doente. E pode acabar até morrendo. Está aí. Um monte de gente que não é nem tão gordinho como eu, só porque às vezes já está ali uma saliência, começa diabetes, pressão alta, né? Uma série de outros problemas, que pela misericórdia de Deus ainda não preciso cuidar para não acabar. Né? Mas já tem gente por aí que já está sofrendo com essa situação, por quê? Com um pouco de sedentarismo, má alimentação e um pouco de sedentarismo. A minha esperança é que pelo menos o espírito eu tenha cuidado melhor do que o corpo. A minha esperança é que pelo menos o espírito, que vai herdar a terra, que vai herdar a eternidade, esteja melhor um pouquinho. Mas o fato, querido, é
que quando nós ingerimos as calorias, mesmo aquelas de uma boa alimentação, essa caloria, se ela não for transformada em energia, existem partes do corpo que não crescem. Ah, você é o tipo natural, aquele camarada que só come fruta e verdura. Joia, não faz nenhum exercício físico, você também não vai ser saudável. Mas pastor, só estou comendo fruta e verdura, esse tipo de coisa. Sim, mas essas frutas e verduras têm calorias. Tem ali açúcar, que é bom, mas a questão é que elas estão ali para proporcionar energia para o músculo se desenvolver, mas o músculo só vai se desenvolver se ele for exercitado. No espírito, não muda. A menos que você exercitar o espírito, o seu espírito vai só engordando, como que a Aulinha ensinou aqui esses dias. Informação, informação, informação. Você é aquele cara que conhece tudo de Bíblia, mas não pratica nada. Não vive nada. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, no verso 24, o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está querendo dizer? Que o crescimento de uma casa saudável, firme, está diretamente ligado ao ouvir. O que é ouvir? Se alimentar. E praticar? Exercitar. A palavra que você ouve no domingo tem que ser exercitada durante a semana. Você tem que pegar, você que costuma ir para a academia, você não tem uma lista do treino, não é? Não tem uma lista do treino, tem aquele exercício da segunda, da terça, né? Cada dia da semana você vai fazendo uma parte do corpo, né? Para segurar a semana. É a mesma coisa. Você tem que pegar a sua Bíblia na segunda-feira, olhar para ela e começar a colocá-la em prática. Porque é o único jeito do teu corpo espiritual resistir às portas do inferno. E Jesus vai te edificar através da atividade espiritual. Você tem que se expor a sua fé a ser exercitada, meu irmão. Senão é só informação, você só vai inflando. É por isso que tem muita gente que não perde um culto, mas a vida dele é destroçada, é destruída, casamento destruído, vida financeira destruída, vida espiritual destruída. Ele não consegue seguir em frente. Por quê? Porque o sermão do domingo não passa para a segunda. Não passa. Não é colocado em prática. Não é exercitado. Aí ele não vence as portas do inferno. Ele não sobressai sobre ela. Lembra que Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 17? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. Ah, eu tenho fé. Cadê as obras? Ah, eu me alimento bem. Não faz exercício. Sedentário. E mesmo comendo aquela comidinha, você já viu gente dizer isso? Tem gente que fala assim: eu só como aquele pouquinho, só como aquele tiquinho de comida, né? Estou sempre, as taxas tudo alto, aquela coisa toda, sabe? Só como aquela verdurinha, aquele negócio, mas está sempre com um problema de saúde. Atividade física. Falta atividade física. Muitas vezes tem uma pessoa que nem né, malhada, nem segue tanto, toma lá suas Coca-Cola, né? Mas faz como um irmão aqui, esqueço toda vez o nome do irmão, Nivaldo, né? Eu encontro o irmão todo dia caminhando, né? Eu falo: eita, disposição, eu chego lá, né? Vai ali, né? Volta, mas já anda muito mais que eu. Eu acho que eu não faço isso por uma semana. Ah, lá em misericórdia. Vai só até ali, né?
Aí. Tá vendo? Aí. Mas tem gente, não sei se o senhor gosta, não? Tem gente que nem é tão assim, sistemático com comida. Come de tudo. Bebe só Coca-Cola, aquele negócio todo. Mas faz sua atividade física. Pois é. Equilíbrio, né? A palavra é essa. Equilíbrio. Exatamente. Né? Entende, querido? O seu espírito é da mesma forma. Se você não coloca em prática, se na segunda-feira você não coloca ele em prática, querido, aquilo que você recebeu do Senhor, você fica sedentário, você fica fraco. Amém, querido? Amém. E a terceira e última coisa, não menos importante, que eu acredito que, assim, essencial para o crescimento, para uma vida saudável de qualquer pessoa. Primeira coisa que nós falamos, boa alimentação. O que é ser bem alimentado? Ouvir o Senhor, se expor à palavra de Deus, seja você lendo, ou seja você escutando a palavra através de alguém. Tem que todo dia ser alimentado, de preferência 3 vezes ao dia, como você se alimenta, no mínimo aí 3 refeições físicas, você tem que fazer 3 refeições espirituais. Como assim, pastor? Lê a Bíblia, mais tarde faça uma oração, antes de dormir, ore de novo, faça um jejum na semana, né? Venha ao culto, você está recebendo aquele alimento, é esse alimento aí, não tem segredo. Ah, pastor, não consigo vencer a tentação. Meu irmão, não tem segredo, é rotina, é devocional, é no dia a dia, é lendo, orando, tendo relacionamento com Deus, praticando aquela palavra que você vai recebendo, você tem que ir colocando ela em prática, e é assim que você vai resistindo às tentações. Mas eu tenho uma outra questão que eu acho que é essencial para a edificação de qualquer pessoa, isso nós estamos falando do corpo de Cristo, não é diferente, que é relacionamento. A palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros. Amém, querido? Nós fomos formados, e eu já disse isso aqui muitas vezes, você sozinho não é igreja. Você sozinho é membro de uma igreja. Como um dedo não é corpo e um pé não é corpo. Ele só é um membro do corpo. Ele só é corpo quando ele está no corpo. Nós temos ali a nossa futura... Como é que é o nome da profissão mesmo, Ananda? Legista? Perícia? Ananda está estudando aí para ser perita. Aquele pessoal que analisa crime, aqueles negócios todos. Né? Aí você vê ali um pé cortado sozinho. Você chama aquilo de corpo? Chama aquilo de membro. Corpo é corpo, membro é membro. Amém, querido? E todos nós, sem exceção, não importa se você é do tipo reservado, se você é mais intimista, se você é do tipo mais calado, tímido, não importa. Você precisa se relacionar. O que a pandemia fez? A pandemia afastou um monte de gente, umas das outras. É por isso que tem muita gente com a cabeça hoje virada. O número de suicídio, o número de divórcio, o número de pessoas com depressão, assim, estourou. João estava falando um dia desse que nunca vendeu tanto remédio para depressão, para dormir. Você está entendendo? No tempo da pandemia. Por quê? Porque nós fomos criados para ter relacionamento. E a igreja, isso aqui, essas reuniões potencializa isso. Quando você sai daqui, que você sai daqui dizendo muitas vezes, nossa, eu estou me sentindo renovado. É o simples estar em comunhão juntos. Que já, sabe, tem gente que diz assim, nossa, eu estava com uma saudade da igreja, como é bom estar junto, como é bom se abraçar, como é bom. Por quê?
Porque isso aqui te renova, isso aqui é essencial para a sua vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11, olha o que ele diz aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Está falando de vários ministérios. Ministérios diferentes, áreas diferentes do corpo. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa irônica. A nossa tendência humana é pensar o seguinte: se eu sou de um jeito, eu só vou crescer, eu só vou me sentir melhor se eu andar somente com aqueles que são iguais a mim, que são mais parecidos comigo. Não é a nossa lógica? A gente chama isso de química. Eu tenho química com fulano, a gente gosta dos mesmos assuntos, a gente gosta das mesmas coisas. Querido, você já viu duas pessoas tão diferentes quanto um homem e uma mulher? Um homem e uma mulher são extremamente diferentes. E pela glória de Deus e graça divina, Ele não juntou Adão com Adão. Juntou Adão e Eva. E nem Eva com Eva. Sempre Adão e Eva. E disse, crescei. Por quê? Porque pessoas diferentes crescem juntas. Pessoas diferentes crescem juntas. Pessoas muito parecidas não crescem. Não crescem. E o corpo de Cristo não é diferente. Olha, tem o pastor, tem o evangelista, tem o mestre, tem o apóstolo, cada um tem os seus ministérios, suas partes, mas eles só vão crescer se forem assim. Se forem diferentes. Olha para o seu corpo. Dificilmente você vai ter um órgão, um membro do seu corpo que seja igual ao outro. Nem a face do rosto não é. Tem suas diferenças. Por quê? Porque isso é proposital do Senhor, para nós entendermos que a igreja é do mesmo jeito. Porque essa diferença, ela contribui para a edificação desse corpo. Olha, continua aí, verso 13, é o que ele diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele está falando o seguinte, olha, Cristo não é igual a mim. Cristo, entenda, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós fomos criados, não eu fui criado. Nós fomos à imagem e semelhança dele. Isso quer dizer, querido, que só quando estamos juntos, em comunhão, é que nós nos parecemos com ele. Você sozinho, você é só um pedacinho. Você pode ter algumas virtudes dele, mas eu nunca vou ter todas. Eu tenho algumas, o irmão tem outras, Benjamin tem outras. E assim o corpo inteiro de Cristo. Quando nós nos juntamos, então nós temos a estatura de Cristo. Nós temos todas as virtudes, os ministérios, todas as forças necessárias para sermos como Cristo. E isso desenvolve um ao outro, porque nós aprendemos uns com os outros. E é isso que Paulo vai dizer no verso 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes. Olha o que ele está falando, ele está falando que a meninice, a infantilidade, a imaturidade, melhor dizendo, está ligada à separação. Não é à toa que muitas vezes o crescimento da criança está diretamente ligado. Essas crianças aí, eu tenho uma filha de 3 anos, passou grande parte da vida dela presa dentro de casa. Ainda não pisou numa escola. A gente vê claramente que o desenvolvimento dela não foi igual aos outros dois. Vitor e Sofia desenvolvendo em outras áreas muito mais rápido que ela. E olha que ela ainda tem os irmãos que ajudam nesse desenvolvimento, socializam com ela. Mas os outros meninos, já com 3 anos, já estavam na escola. Já tinham saído das fraldas. Já estavam mais desenvolvidos. Por quê? Porque
o relacionamento com as pessoas desenvolve, ensina. Até mesmo aquele que não é uma boa influência assim, ensina pelo menos o que não fazer. Tem gente que a gente aprende até mesmo o que não fazer com ela. Né? A proximidade nos ensina, pelo menos, ó, eu não vou seguir o exemplo e o conselho de fulano. Aí ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Verso 15 ele diz, presta atenção, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresça nele. Querido, se há uma necessidade que o corpo de Cristo tem, é de relacionamento. Você não vai vencer as portas do inferno sozinho. Você vai vencer sendo igreja, sendo corpo. Você vai vencer as portas do inferno, não vão prevalecer contra você, enquanto você estiver ligado nesse corpo. Entenda isso. Não existe vida fora do corpo. Não existe vida fora da igreja. O corpo é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Paulo está dizendo isso aqui. Cristo é o cabeça. Cresçamos naquele que é o cabeça. Estejamos sempre ligados nele. Mas existe um corpo. Vamos ficar de pé?